Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo nesse inferno aqui interminável, sem solução, absurdo, inacreditável, essa gente nojenta trocando minhas compras aqui, destruindo amizades minhas e vomitando lixo, atrasando a minha vida e, enfim, falta pouco aqui para eles finalizarem a destruição e, enfim, e piorar de vez a situação que eu estou tentando resolver há bastante tempo. Enquanto isso, vou fazendo o que eles não destruíram ainda, que são os vídeos aqui do YouTube, tá? No vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês a lista com os 11 livros novos de novembro, tá? E provavelmente vai ser a última lista que eu vou fazer, porque dependendo aqui do contexto, mês que vem eu já não posso nem comprar mais livro, então, enfim, né? Os que eu estou comprando aqui estão poluídos aqui pela intromissão nojenta dessa gente, enfim, mas eu estou conseguindo assim mesmo, alguns eu tenho que comprar 2 vezes, porque eles sabotam, destroem aqui, atrasam, criam problema, enfim, baixo nível, e mesmo assim eu estou conseguindo aqui, pelo menos comprar os livros, é o que tá, é a única coisa que eu estou fazendo junto com os vídeos aqui do YouTube, tá? Então, conforme for, eu aviso aqui a vocês também, porque inclusive nem monetizando o canal tá mais, porque estava monetizando, eles já destruíram aqui também, certo? E vamos ver o que vai acontecer. Para além disso, de qualquer maneira, vale aqui um recado. Eu li a notícia lá do cidadão que destruiu que explodiu, né, uma bomba lá no STF, mas como eu li isso muito próximo ali de fazer o vídeo, não deu tempo de fazer aqui um roteiro bacana aqui para refletir essa questão. Se o canal estivesse monetizando, eu até faria o vídeo assim mesmo para poder tentar pelo menos ali refletir os pontos básicos da questão e depois fazer um vídeo mais elaborado. Mas como não está nem monetizando, então não tem por que eu ter essa pressa, e aí eu deixo para fazer esse vídeo para amanhã, tá? Faço aqui já estou fazendo algumas reflexões sobre isso e trago para vocês aí no vídeo de amanhã, tá? Então, antes da lista aqui dos 11 livros novos de novembro, fica a dica aí do meu romance que acabou de sair, tá? O Litoral Altura. Quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo, a gente conversa a respeito e você ganha 2 marcadores, tá aqui, ó, certo? Junto com o romance, tá? E aí também tem eu tenho aqui também o meu livro de poemas que saiu no ano passado, tá? E também eu tô com os exemplares aqui. Se você quiser entrar em contato para adquirir só o livro de poemas ou só o romance ou os dois, você ganha os marcadores do mesmo jeito, beleza? Então é só falar aí que a gente conversa a respeito. Então, pessoal, vamos lá, vamos para a nossa lista aqui, né? Eu comprei 11 livros esse mês, na verdade tem 2 que já era para ter chegado no início do mês passado, demorou até o final, então eu deixei para mostrar para vocês aqui, eu geralmente faço isso. Tem alguns que demoram para chegar, ou porque realmente a entrega é mais demorada, ou porque eles sabotam aqui, e aí eu tenho que, enfim, deixar o livro para o mês seguinte, tá? Então tem 2 aqui que são do mês passado, que eu vou mostrar para vocês também. De qualquer maneira, são 11 aqui na lista e eu vou trocar aqui com vocês, são dicas aí, e ao mesmo tempo trago dicas adicionais também dos autores e dos temas que estão sendo discutidos nos livros, para quem se interessar aí, quem achar bacana, tá? E for uma dica boa. Então, o primeiro é esse livro aqui do Byung-Chul Han, tá? Se não me engano, o 9º ou 10º livro dele que eu compro, já estou aqui com vários dele, eu li um inteiro, e tem 2 ali que eu li capítulos e tal. E esse aqui é um que eu não tinha ainda, que é o Sociedade da Transparência, tá? E eu já dei uma pincelada aqui, tem inclusive uma frase muito bacana aqui no início, né? Que diz o seguinte, que ele está citando o Peter Handick, que é um prêmio Nobel, tá? Vou mostrar até o livro dele aqui hoje também, que diz: daquilo de que os outros não sabem sobre mim, disso eu vivo. Então é uma frase bacana aí também, né? A gente vive do que as pessoas conhecem e do que as pessoas não conhecem. Tem gente que deveria aprender, essa frase aqui vale mais do que a cabeça de muita gente inteira, tá? Essa frase aqui do Peter Handick. Então, enfim, Sociedade da Transparência, de qualquer maneira ele está fazendo uma crítica, né, dessa questão desse conceito de transparência. Agora, também, pelo que eu li aqui, tem um trecho aqui atrás, né? A Sociedade da Transparência não padece apenas com a falta de verdade, mas também com a falta de aparência. Nem a verdade nem a aparência são transparentes. Só o vazio é totalmente transparente. E aí ele começa a falar da massa de informações, etc e tal. Nitidamente, o Byung-Chul Han é um pensador influenciado pelas teses do Jean Baudrillard. Volta e meia ele cita, né, nos livros o Jean Baudrillard, e eu vou até falar disso também no vídeo de amanhã, quando eu falar sobre esse cidadão aí que destruiu lá uma bomba, né, explodiu uma bomba lá no STF. Mas enfim, pelo pouco que eu entendi aqui dessa ideia dele de vazio, de transparência, etc e tal, eu acho que o que ele está desenhando aqui, a partir da reflexão dele sobre a ideia de transparência e sociedade da transparência,
ele talvez esteja querendo dizer ali, querendo falar daquilo que, enfim, né, ele está dizendo, está falando sobre algo que eu já entendo a partir da via do conceito de homologia. Então, no futuro, eventualmente, faço um vídeo para poder ponderar essas diferenças e se eu sobreviver esse inferno que eu estou vivendo aqui, tá? E aí eu faço isso aí, tá, pessoal? Então, esse é o primeiro da lista, Sociedade da Transparência, livro do Byung-Chul Han. E aí eu deixo aqui com vocês, tá? Deixa eu ver o tempo aqui. Eu também estou aqui esperando chegar um ring light novo, porque, né, os ring lights aqui eu tenho dois, mas os dois estão ferrados aqui. E eu estou aqui fazendo a coisa no improviso. Esses próximos vídeos aí, até talvez o final de semana, fique bem improvisado aqui, porque tá, enfim, tá meio... Eles estão com defeito aqui e tal, tá? Mas enfim, eu tenho aqui, então, já li o Favor Fechar os Olhos, Em Busca de um Outro Tempo, que esse aqui eu fiz até vídeo, fiz 3 vídeos, né, sobre esse livro aqui, que é um livro bem legal dele, tá? Esse aqui, No Enxame, Perspectivas do Digital, que eu também já fiz uma reflexão aqui sobre um dos capítulos, né, no qual ele fala sobre a questão lá da fotografia para o Jean Baudrillard e tudo mais, tá? Então, enfim... Esse aqui, A Crise da Narração, esse aqui eu não li ainda, tá? E esse aqui que é o Hiperculturalidade, Cultura e Globalização, o livro dele também, tá, que está aqui na lista dos próximos aí a serem lidos, tá? E também vale, então, como eu falei aqui da questão da homologia, né, tá aqui o livro do Jameson, tá, que é o Pós-Modernismo, a Lógica Cultural do Capitalismo Tardio, no qual ele reflete essa ideia de homologia em alguns trechos aqui, que é uma perspectiva interessante, que tem a ver com essa coisa de que está tudo meio que massificado numa perspectiva que as pessoas não estão mais conseguindo, nem todo mundo, evidentemente, né? Mas muita gente não consegue mais entender certas diferenças que são importantes para poder navegar na complexidade que a gente vive hoje aí, tá? Então, enfim, depois eu vou ler o livro do Byung-Chul Han, e aí vou tentar ver se é isso mesmo, se a leitura é essa mesma, ou se tem mais coisa ali, certo? E aí, um último detalhe ainda sobre o Byung-Chul Han, também tem um aspecto interessante do que ele escreve, de certas perspectivas dele, que são muito próximas de uma certa vivência que a gente tem aqui, porque a Coreia do Sul é um país, em alguma medida, influenciado, em grande medida, né, pelo neoliberalismo dos Estados Unidos. Então, isso ele faz várias denúncias ali, e no vídeo de amanhã, inclusive, eu vou falar sobre isso também, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. O segundo livro é um livro que pode surpreender algumas pessoas aí, né, que me conhecem há bastante tempo, mas enfim, é esse livro aqui que chegou para mim, Guia de Bolso contra Mentiras Feministas. Tá aqui, ó, certo? É um livro da Ana Caroline Campagnolo. Ela é, inclusive, uma deputada bolsonarista, tá lá na Câmara. Agora, é isso, né? Às vezes, essas questões que estão ligadas a costumes diferem, né? Da perspectiva econômica, da perspectiva do Estado e da própria história do país, etc. e tal. Então, como eu estou, assim, minha vida está poluída por uma lógica bizarra de um feminismo radical aí né, enfim, que está metido nas minhas conexões pessoais, etc. e tal, eu estou querendo ler um pouco sobre isso aqui, porque eu inclusive já pincelei algumas coisas aqui e coincidem, algumas coisas que ela pondera aqui, coincidem inclusive com alguns vídeos que eu já fiz aqui, refletindo criticamente aqui algumas posturas das feministas radicais. Vocês devem lembrar que eu fiz vídeo aqui falando sobre uma mulher lá que tinha uma postagem de uma aeromoça da década de, sei lá, né, da década de 70 lá, eu não lembro agora exatamente, mas não lembro a época, né, mas era uma aeromoça que estava com uma roupa ali mais, enfim, né, digamos, provocante, e aí uma série de comentários bizarros, e uma delas dizendo que estava torcendo para o salto alto acabar, porque ninguém pode usar salto alto, quer dizer, essa gente bizarra que acha que eles são pós-humanos, né? Eles são o fim da história e que tem que acabar as diferenças entre homem e mulher, etc. e tal. E, enfim, é interessante pensar na perspectiva, né, dessa galera aqui, inclusive das mulheres que não concordam com esse tipo de discurso, tanto para entender essas diferenças efetivas, né, que existem, e até para se conectar com ideias semelhantes e tal, mas também para entender o quanto que essas coisas muitas vezes se misturam e de uma maneira meio que pouco refletida ainda no Brasil, muitas mulheres vão e votam num Bolsonaro da vida, ainda que ele seja um imbecil, ainda que ele seja tudo, né, um idiota, aí, não tem projeto nenhum para o país,
mas muitas mulheres fazem isso muito mais por repulsa, né, de um certo comportamento feminista que elas alocam mais na esquerda, ainda que ele exista, e muitas vezes de maneira muito mais violenta, até nas feministas de direita, tá? E acabam então migrando acabam escolhendo um idiota como Bolsonaro, né? Então, enfim, é interessante aí, talvez ali porque o Bolsonaro, ele é uma figura que ele parece o macho alfa e tal, né? Na verdade, o Bolsonaro não é um macho alfa, ele é um macho analfa, né? É um analfabeto completo, um idiota, mas essa galera que meio que fica, né, essas mulheres que têm uma perspectiva mais tradicional ou mais, enfim, específica ali, e se incomodam com essa perspectiva e acabam alocando essa lógica, conectando, enfim, ali de maneira reduzida essa perspectiva à esquerda, rapidamente se identificam com quem está no oposto, mesmo que não tenha nada a ver com economia, mesmo que não tenha projeto, etc. e tal. Então é importante pensar isso aí, e vou dialogar com as ideias dela aqui também nesse livro para ver isso aí, tá? Que mais, pessoal? Vamos lá. Então, o terceiro livro. Esse aqui é um livro que apareceu para mim lá na Amazon, né? Então, Leonardo Villaforte, Escrever sem Escrever, Literatura e Apropriação no século XXI. Tá? Então, ele vai falar aqui de uma série de questões ligadas à pós-produção, citação e, enfim, deslocamento de produções artísticas tradicionais, colagem, uma série de mecanismos e de fenômenos e de experiências artísticas na literatura que coincidem com esse conceito. De certa forma, né, quando eu comecei a ler a contracapa aqui e tal, né, e outras ideias ligadas a esse livro, e essa ideia deles aqui também, eu pensei, eu imaginei o seguinte, não, realmente o meu romance, ele de alguma maneira, ele tem uma conexão com essa ideia aqui. Depois eu pensei melhor, falei, na verdade eu tenho outra, eu tenho uma alternativa, que inclusive está de certa forma desenhada no roteiro do próprio romance, a essa ideia que eles trabalham aqui de pós-produção, etc. e tal. Mas, de qualquer maneira, é interessante porque todos esses fenômenos aqui, realmente, ele cita aqui, né, a questão do remix, do DJ, né, e tal, e aí comparam isso com a literatura, e reciclagem, reproposições de obras e objetos pré-existentes, em comum a todos e tal. Aí ele vai falando da questão da vanguarda, etc. e tal. E aí fala da seleção, edição, gravação, transcrição, cut-up, apagamento, pirataria, busca no Google, plágio, cópia, imitação. Isso não é nenhuma discussão exatamente nova, né? A gente já está vendo essa discussão há mais de 10 anos, aí, pelo menos, talvez até mais que isso. Mas, e eu já mostrei para vocês, inclusive aqui um romance da Cristiane Costa, que é uma escritora também brasileira, que já produziu algumas coisas nesse sentido aí. De qualquer maneira, é interessante pensar aqui nessas ideias, o que ele tem para mostrar aqui. Para além disso, um autor que ele cita aqui, eu fui puxar um livro dele lá na Amazon, já achei, já comprei também, é o próximo que eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? Então, esse aí é o terceiro, tá, da nossa lista aqui de hoje, dos livros de novembro. Tá? Então, pessoal, o quarto livro é exatamente esse aqui, de um cara chamado Nicolas Bourriaud, Pós-produção, tá? E esse livro aqui, esse autor, né, na verdade, eu descobri fuçando ali, né, a resenha daquele outro livro, tá? E aí fui buscar esse livro aqui, que é o Pós-produção, como a arte reprograma o mundo contemporâneo, tá? Nicolas Bourriaud, e é mais ou menos essa discussão, né? Aqui, na verdade, eles falam da coleção inteira, né? Então, quer dizer, tem aqui eles dizem aqui que é um prolongamento e um complemento da Estética Relacional, que é um livro dele também, que já está na minha lista lá. E o título é um termo técnico usado no mundo da TV, do cinema e do vídeo, e designa o conjunto de tratamentos dados a um material registrado, montagem, acréscimo de outras fontes visuais ou sonoras, as legendas, vozes off, os efeitos especiais, etc. E tudo isso também não é uma novidade, né? Enfim, quando você pega, por exemplo, a obra do Picasso, que fez lá várias reproduções do Las Meninas, do Velázquez e tal. Quer dizer, isso aí também já se enquadra nessa ideia de pós-produção, de reciclagem, etc. e tal, né? A arte já faz isso há, enfim, séculos, né? Mas é interessante também dialogar com essas formas contemporâneas e a maneira como essas formas se conectam com a literatura e com o cinema e etc. e tal, tá? Então tá aqui
Pós-Produção, como a arte reprograma o mundo contemporâneo, Nicola Bourriaud. Isso aqui é interessante, inclusive, para pensar a política também, né? E vice-versa, né? A política influenciando a arte influenciando a política, das mais variadas maneiras aí, tá? A gente vai percebendo aí. Beleza, pessoal? Então, esse aí foi o quarto, né? O quarto livro de hoje. O quinto é esse livro aqui, que na verdade é um livro que deveria ter chegado no mês passado, não chegou, né? Então, ele está aqui, ele chegou no final do mês, né? Então, já estou mostrando para vocês aqui. A Gíria Comum na Interação em Sala de Aula, da Luciene Maria Patriota, tá? Então, enfim, tá aqui, a despeito da sabotagem asquerosa dessa gente nojenta que eu sigo aturando aqui, cometendo crime todo dia contra mim, o livro acabou chegando, atrasado um pouquinho, mas chegou, tá? E aí fala sobre a gíria comum na interação em sala de aula, certo? Então, todo mundo que gosta aí de entender a questão da sala de aula, do professor, talvez eu nunca mais volte a lecionar por culpa desses bandidos sabotadores. Mas, se eu conseguir me livrar dessa gentalha asquerosa, certamente eu quero voltar para a sala de aula, especialmente na universidade, né? Até porque minha vida está totalmente poluída, esses animais estão me difamando por aí, certamente, então, quer dizer, vai ser muito difícil conseguir alguma coisa aí, se eu conseguir, né? De qualquer maneira, mesmo que eu não consiga, eu vou continuar lendo a respeito, porque essa gentalha patética não pode entrar na minha cabeça. O que eles podem é destruir a minha vida, sabotar, fazer o que eles estão fazendo todo dia aqui, né, há bastante tempo. Mas entrar na minha cabeça e mudar minhas ideias, eles não podem, não vão fazer isso, né? Então, enfim, é isso, tá? Então, esse livro aqui fala sobre essa questão da gíria, e aí é legal também porque o Agamben tem um livro, né, que é o... Eu até esqueci de separar aqui, o Meio Sem Fim, no qual ele reflete essa questão da conexão da gíria com, né, as línguas como gírias, né? E é bacana sempre entender isso, até para você fazer uma mescla entre a linguagem da filosofia, a linguagem, enfim, chamada de acadêmica, etc e tal, e a gíria, a linguagem do cotidiano e tudo mais, né? Essa é uma interação bacana, que é extremamente produtiva em vários níveis, né? Agora, isso, na verdade, é uma coisa que incomoda profundamente os sectários, né? Tanto os sectários academicistas estrito sensu, que ficam numa posição meio que empedernida de, né? Não, porque, né, gíria não combina com academia, não combina com a linguagem, né, da universidade, blá blá blá, quanto os empedernidos da gíria, que são as pessoas que usam gíria no cotidiano e não admitem dialogar com a linguagem acadêmica, porque esse barato aí de entender de filosofia, isso é papo chato e tal, e enfim, ficam nessa coisa limitada, quanto, para finalizar aqui, né, os empedernidos psicopatetas que tendem a entender essas mesclagens como crise de identidade ou burrice do tipo, né? Então, enfim, de qualquer maneira, a gente não precisa ser nenhum desses três seres limitados, a gente pode pensar além disso e entender essa conexão entre a gíria e a academia, a gíria e a filosofia de maneira mais ampla, tá? Então segue aí, essa aqui é o quinto livro, né? Sim, e aí só para finalizar aqui, esse livro aí é dessa coleção aqui, tá? Da editora Cortez. Eu comprei esse aqui no mês passado, certo? Que é o Empréstimos Linguísticos na Língua Portuguesa, da Nelly Carvalho, tá? Então vocês podem ver aí, ó, que os livros são iguais, né? Eles são da mesma coleção, eles só são aqui, né? A diferença aqui é só a cor ali da árvore e tal, mas a coleção é a mesma. Certo, pessoal? Então, vamos lá para o sexto livro, que é um livro do Ilia Prigogine, que é um cientista, tá? Eu acho que ele é húngaro, deixa eu ver aqui, né? Aqui não tem, mas eu acho que ele é húngaro. Acho que ele nasceu na Hungria. E, bom, Ilia Prigogine, O Fim das Certezas, Tempo, Caos e as Leis da Natureza. E o Prigogine é um cientista que ele tem conexão com essa discussão da incerteza e de teoria da física quântica, etc e tal. Então é bacana também entender essas ideias aí, porque a gente está navegando no mundo contemporâneo em várias experiências e várias vivências que são influenciadas direta ou indiretamente pela física quântica, pela teoria da incerteza, etc e tal. Ajuda também a alimentar o seu olhar filosófico sobre o mundo, o seu olhar político, o seu olhar artístico e etc e tal, tá? Então segue aí a dica, esse aqui é o sexto da lista de hoje. E eu também já tenho um dele aqui para ler, que é esse aqui, né? As Leis do Caos, que fala basicamente sobre o mesmo assunto, só que com diferença de contexto, tá? Que é de uma outra coleção aqui, dessa vez aqui da editora da Unesp, que é da Universidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, né? Tá?
Então tá aqui, segue aí também a dica do Ilya Prigogine. Vamos ver o tempo aqui. E aí, pessoal, o próximo aqui, que é o 7º livro, é o prêmio Nobel desse ano, que é da Han Kang, que é a escritora da Coreia do Sul, né, justamente aqui da mesma terra do Byung-Chul Han, né, estão ganhando muita coisa aí, né, os coreanos do Sul estão ganhando, aí ganharam o Oscar, né, com o Parasita, enfim, agora está ganhando o Nobel também com ela aqui, com a Han Kang, e aí eu já comprei logo, e na verdade eu tive que comprar 2 vezes esse livro, porque sabotaram a primeira compra aqui, que é isso que eles estão fazendo todo dia aqui, né, com a minha vida, e eu tive que comprar 2 vezes para o livro chegar, porque, enfim, né, é um inferno que eu estou vivendo aqui. De qualquer maneira, está aqui o livro da Han Kang, tá? Ela tem 3 ou 4 livros publicados aqui no Brasil, traduzidos, né, para o português. E esse aqui é um deles, o Atos Humanos. Tá? É um livro, é um romance, né? É um romance que tem aqui mais ou menos umas, deixa eu ver aqui, tem 190 páginas, tá? E diz aqui o seguinte, né? Da autora de A Vegetariana, que é um dos outros livros dela traduzidos aqui para o Brasil, é o mais conhecido, né, dela. Um romance inspirado em atrocidades reais ocorridas na Coreia do Sul. Um evento histórico de trágicas consequências é transfigurado em uma ficção extraordinária, poética, violenta e repleta de humanidade. E aí é importante, inclusive, eu dei uma lida aqui na orelha e tal, né, na contracapa, na resenha e tudo mais, e ela diz que essa questão que ela está desenvolvendo aqui de maneira literária no romance é uma questão que aconteceu lá e que foi muito pouco discutida na mídia ocidental. Tá? Então é interessante pensar isso aí. É interessante entender o que ela quer dizer, porque ela ganhou o prêmio Nobel, né, e não foi à toa. Então a gente tem que dialogar com as ideias dela também. E aí, só para finalizar aqui essa questão do prêmio Nobel, né, eu tenho aqui alguns dos livros dos últimos prêmios Nobel. O Kazuo Ishiguro, né, que ganhou em 2017, está aqui o Artista do Mundo Flutuante, tá, esse aqui eu já li. E comprei dele também esse aqui, que é o Clara e o Sol, que é um outro romance dele aqui também, tá? E além disso também tem esse aqui, que é o Minha Noite no Século XX e Outros Pequenos Avanços, que tem inclusive o discurso que ele fez lá quando ele ganhou o Nobel, tá? Esse livrinho aqui da Companhia das Letras, beleza? Tenho também, como eu falei no início, né, um texto, livros aqui do Peter Handick, que é um prêmio Nobel de 2019, tá? Então tá aqui esse aqui, o Ensaio sobre o Cansaço, que é um livrinho bem curtinho, um livro de basicamente aqui 65 páginas, tá? É um livro curto. E esse aqui, o Dom Juan, narrado por ele mesmo. Também é um romance dele aqui, certo? Do Peter Handick. Tenho também aqui o Abdul Razak Gurnak, que é um escritor da Tanzânia, que ganhou o Prêmio Nobel em 2021, tá? E aí tá aqui esse aqui, que é o Sobrevidas, que é um romance dele. E tenho o John Fowles, né, que ganhou o último Prêmio Nobel em 2023, antes da Han Kang, que eu já li esse aqui, já fiz vídeo também sobre ele, né, e sobre o Prêmio Nobel do John Fowles ano passado. Tá aqui o John Fowles, Brancura, que é uma novela dele aqui, tá? E eu comprei também esse aqui, que é o Trilogia, que é um romance dele, tá? Do John Fowles, essa capa bacana pra caramba aqui, da Companhia das Letras, certo, pessoal? Bom, vamos lá então para a gente finalizar a lista. Faltam 4 livros, deixa eu ver o tempo aqui, então acho que vai dar tempo. Tem esse aqui, Comunismo de Luxo Totalmente Automatizado, do Aaron Bastani, certo? Esse livro aqui eu achei muito bacana aqui, a resenha, a contracapa, enfim, né, as orelhas e tal, os comentários, e são reflexões dele conectando a ideia do comunismo com a tecnologia. Então tem muita coisa legal aqui para pensar o quanto que... Falei disso até ontem ou anteontem, né? Que o quanto que a tecnologia pode ajudar a gente a chegar no momento em que as máquinas vão fazer ali o serviço mais pesado, a coisa mais bizarra e tudo mais, e a gente vai poder curtir mais a vida, e enfim, né? Esse é um avanço civilizatório que a gente espera que chegar um dia, e sempre tomando cuidado com aqueles que querem monopolizar isso ou oligopolizar isso, e ao mesmo tempo, enfim, aqueles também, os atrasados que querem, enfim, sabotar e ficar presos na Idade Média, etc e tal, tá? Então, enfim, vamos ver como é que ele conecta essas ideias aqui do comunismo com a tecnologia para falar do futuro da humanidade aí, tá? Então, Aaron Bastani, Comunismo de Luxo Totalmente Automatizado, beleza? Esse aí é o... Qual é o livro? É o 8º, né? É o 8º. O 9º é esse aqui, A Jornada dos Nossos Genes,
tá? Então, uma história da humanidade, como as migrações nos tornaram quem somos. Johannes Krause e Thomas Trapp, tá? Então, tá aqui são dois cientistas, né? Os dois, parece que os dois são alemães, os dois são alemães, tá? Então tem esse livro aqui deles, eles vão falar sobre a história das migrações e de como que isso foi alterando o DNA. Tem um mapa legal pra caramba aqui, inclusive, que eu já dei uma pincelada nele aqui também, ó. Aqui atrás da capa, né? Tem um mapa aqui de migrações e tal, fala da Europa, da Austrália e tal. E bem legal aqui. E tem um comentário do Richard Dawkins aqui na capa. Um livro fascinante sobre a história antiga das migrações e o papel desempenhado por terríveis pandemias em nossa evolução recente, tá? Então isso aqui é interessante, eu também tenho interesse aí por história da biologia humana e da biologia de maneira geral, e o quanto que isso interfere também no mundo que a gente vive hoje e tal, então é interessante ter esses conhecimentos aí, e esse aqui é mais um livro aí que foi adquirido, na verdade, como eu falei, esse livro aqui era para ter chegado no mês passado, atrasou um pouco, mas enfim, então ele está saindo aqui nesse vídeo de novembro, tá? Então, a jornada dos nossos genes, tá? Legal pra caramba aí. E é isso. E aí faltam dois aqui rapidinho, pessoal, só para eu falei do Bastani ali, né, e não citei o manifesto do Marx, tá aqui, né? Então é importante aí também dialogar com o manifesto. O penúltimo livro é esse aqui, Foucault e a Crítica da Verdade, do César Candiotto, certo? É um livro de se não me engano ele é brasileiro, deixa eu ver aqui, ele é da Universidade Católica do Paraná, tá? Estudou no Chile também, tá? E aí ele está falando aqui sobre o conceito de verdade e da forma como o Foucault elaborou essa questão, né? E a gente está vivendo aí essa época de pós-verdade, verdade nômade, já falei bastante disso aqui, né? E eu acho que o Foucault e a percepção que o Foucault tinha dessa questão, a percepção crítica, né, que ele tinha dessa questão, ajudam pra caramba a ter um certo norte reflexivo para poder dialogar com essas mudanças e estabelecer as diferenças e os aprofundamentos, as radicalizações, etc e tal, tá? Vale a pena pensar isso aí também. E aí, enfim, isso aqui pode me ajudar, inclusive, a relembrar algumas coisas do Foucault aí, porque eu já li quase tudo do Foucault. E, bom, enfim, é uma questão fundamental da nossa época, tá? Então tá aqui Foucault e a Crítica da Verdade, César Candiotto, tá? Estudos Foucaultianos cadê aqui? Da Autêntica Editora, certo? Em conexão com a PUC do Paraná, tá bom? E aí, obviamente que eu tenho muita coisa do Foucault aqui, deixa eu ver o tempo, então tenho, né, tá aqui esse livro de entrevistas do Foucault, que é muito bacana, tá? E esse aqui que eu comprei, que ele fala sobre literatura e sobre outras coisas mais aqui também, tá? E por último, pessoal, esse livro aqui, que também apareceu de repente para mim lá, foi uma surpresa, que é um dicionário Agatha Christie de venenos. Tá aqui, ó. Esse aqui é o 11º da lista, da Catherine Hercule, tá? E é um livro com capa dura, bacana pra caramba. Também já, enfim, já fucei ele aqui, já dei uma lida aqui nos livros. Porque esse livro aqui é o seguinte, ela foi fazer um estudo, né, para fazer uma história aqui, um enredo, uma sequência, na verdade, né, sobre todos os livros que a Agatha Christie usou veneno para poder os personagens morrerem ali, né? E aí ela fez uma lista que compilou e explica não apenas a forma como aconteceu ali, né, o envenenamento dos personagens, mas também a forma como ela estudou, né, cientificamente essas questões para poder entrar em contato com essa nomenclatura científica, química, ali, mais ligada aos venenos, e para poder construir os roteiros de maneira mais inteligente, ali, interessante, conectada ali com esses campos, né? Então, muito bacana e também essa ideia aqui da Catherine Hercule, tá, de fazer esse livro aí para explicar esses casos, né, da Agatha Christie. E não tem só envenenamento, né? A Agatha Christie escreveu 88, se não me engano, livros, e obviamente tem vários tipos de assassinatos, ali, morte, etc e tal, por vários tipos enfim, né, vários tipos diferentes, mas esse é um deles e ela está trazendo essa lista aqui para os amantes aí da Agatha Christie, vale a pena aí como dica, tá? E é o último livro da lista de novembro. E aí, só para finalizar, mostro para vocês aqui 4 romances da Agatha Christie que tem esses envenenamentos, né? Um Brinde de Cianureto, que tem até no título, né? O veneno já aparece no título, tá? O Cipreste Triste, que também tem aqui essa questão do envenenamento, fica até evidente aqui, né, na ilustração aqui da capa.
O Tragédia em 3 Atos, também tem aqui uma lógica de envenenamento, tá? E o misterioso caso de Styles, que na verdade é o primeiro caso do Poirot, e também tem aí veneno envolvido. Beleza, pessoal? Então é isso, esses foram aí os 11 livros de novembro, tá? E aí amanhã eu venho trazendo para vocês aqui um vídeo para refletir essa bizarrice que aconteceu lá, com o cara explodindo bomba no STF. Tá bom? Então é isso, a gente se fala no vídeo de amanhã, grande abraço aí, tamo junto, fui.